Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Todo mundo estudando aí para o nosso concurso, edital na praça, né, pessoal? Provas aí já marcadas de acordo com o edital, né? Sem nenhuma perspectiva, possibilidade de mudança, né? Para 4 de maio. Tantos concursos saindo, tantas oportunidades, né, pessoal? Diversos TRTs, Polícia Federal aí, a parte administrativa para sair. Enfim, pessoal, tribunais de contas, né, de estados, MPs estaduais. Adriel, o que que você pretende fazer? Ó, esses cursos que eu faço aqui de legislação aplicada ao MPU, por exemplo, se aplica aos MPs estaduais, tá, pessoal? Eu vou até pensar depois se eu faço alguma coisa para o MP do Ceará, que tá para sair, que saiu, né? Tá para sair MP Alagoas, tal. E é isso, pessoal. A pretensão aqui é ajudar vocês, né? O nosso concurso do Ministério Público da União, que é o nosso foco aí, né? O edital tá na praça, tivemos duas retificações de editais e que mudou, né, o número de redações a ser corrigidas, já tem um vídeo aqui no canal, teve uma outra retificaçãozinha lá de edital também que aumentou o número de vagas, né, a serem ofertadas, enfim, o que a gente pretende mesmo e ainda quer é a mudança daquela questão de você ser obrigado a ir fazer a prova na capital do estado onde você quer concorrer à sua vaga, né, que eu acho que se não for uma ação judicial, por meio da via judicial, a gente não vai conseguir administrativamente, tá, pessoal? Então, deixa eu ir aqui para vocês, pessoal, gravando aqui. Hoje a gente vai fazer um vídeo resolvendo 10 questões de legislação aplicada ao MPU, tá? Essas questões eu separei para vocês com todo amor e carinho no coração, porque, pessoal, a gente precisa chegar lá e gabaritar legislação aplicada ao MPU. Vão ser 5 questões, lembrando que para o analista em direito pode vir mais questões relacionadas ao Ministério Público da União lá na parte de órgãos, né, essenciais à função jurisdicional do Estado, né? Você vê que tem lá, né, a Defensoria Pública, o Ministério Público da União, lá na parte de direito constitucional, tá, pessoal? Tá aqui o canal do Adriel Gael, se inscreva no canal se você não é inscrito, o canal aí batendo quase 37 mil inscritos, tá, pessoal? Né, se inscreva no canal, deixa o teu like no vídeo aí, nesse vídeo e em outros vídeos que você assistiu do canal. Isso é muito importante, vai motivando a gente. E dá uma olhada no nosso curso de legislação completo do Ministério Público da União, tá lá na plataforma Hotmart por apenas R$ 99. Ele é isolado para a matéria de legislação aplicada ao MPU, tá, pessoal? Ele será 4 módulos, tá? Vocês podem ver aqui, ó, módulo 1, que é uma introduçãozinha, já está toda pronta. Módulo 2 está pronta aí, a gente traça todo o perfil constitucional do Ministério Público. Módulo 3, Conselho Nacional do Ministério Público, pode vir alguma coisa cobrada aqui, né? Módulo 3 vai ser a Lei Complementar 75 e o módulo 4 a Lei 13.316 e as portarias, né, 98 e 247, né, do MPU. Então já está aí o curso prontinho para vocês, tá, pessoal? Então dá uma olhadinha lá com todo carinho para você ficar sabendo como que está o nosso curso e adquira o seu se você ainda não adquiriu nada. Ou Adriel, eu adquiri um curso, um pacote completo lá, mas não estou gostando da didática do professor de legislação aplicada ao MPU. Né? Recomendo conhecer o meu, talvez valha a pena aí esse investimento, tá, pessoal? Então a gente vai resolver hoje uma bateria de questões que eu separei para vocês, né? Aqui, né? Deixa eu só pegar aqui que ele voltou para a tela 1. Eu quero a partir daqui. Então a gente vai começar aqui, pessoal, com essa questão. Vai tratar sobre o PGR, né, pessoal? Sobre o Procurador-Geral da República, né? Então, quem fez o curso de reação aplicada ao MPU já estuda, já consegue resolver essa questão tranquilo, tá? Então vamos lá. Considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, é nomeado pelo Presidente da República dentre. Pessoal, sempre que tiver as vírgulas, respire, né? Porque são informações isoladas. Olha só, tá vendo, ó? São 3 informações aqui. A primeira informação está aqui, a segunda informação está aqui, a terceira informação está aqui, ó. Considerando disposições da Constituição Federal. Aonde está isso? Da própria Constituição Federal, essa informação. Está dizendo que o examinador quer que está sinalizando para você que a resposta para essa questão vai estar lá no texto constitucional. É correto afirmar que o Procurador-Geral da República, ou seja, o PGR, o chefe máximo da instituição, né? Chefe do Ministério Público da União, ele dá a informação para você, é o chefe do Ministério Público da União, é nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira para mandato de 2 anos, podendo ser destituído por iniciativa do Presidente da República, desde que haja prévia autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Pois é, pessoal, vamos deixar essa questãozinha aqui em stand-by, né? Vamos para a próxima. Cidadãos de mais de 35 anos de idade
de notório saber jurídico e reputação ilibada? Após sabatina e aprovação pelo STF para mandato de 3 anos, sem possibilidade de posterior destituição. Pessoal, questão totalmente ocorrida. Não é cidadão com mais de 30 anos, tá? Questão errada. Obviamente tem que ser membro da carreira, né? A sabatina, o STF não participa em nada na indicação do PGR. O mandato não é de 3 anos, é 2, permitida a recondução, tá? Então, assim, ó, com possibilidade de destituição por iniciativa do próprio presidente da República. Então, alternativa totalmente absurda. Ó, integrantes de lista TRIPS. Pessoal, lista TRIPS. Quando vier a lista TRIPS de uma questão, acende as anteninhas do Chapolin Colorado, né? Eu gosto de fazer as anteninhas do Chapolin Colorado porque, pessoal, você tem que ficar, tá parecido mais com o melocotô aqui, né? Ó, integrante de lista TRIPS para mandato de 2 anos. Mandato é de 2 anos, após prévia autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Sim, é maioria absoluta do Senado Federal. Sem possibilidade de, ó, tem que ter possibilidade de posterior destituição. Salvo em caso de processo disciplinar judicial, não tem nada a ver processo disciplinar de destituição. A lista TRIPS, pessoal, ela é uma lista elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, né? Ela começou a ser seguida lá no primeiro mandato do presidente Lula, em 2002, e seguiu-se ali até o finalzinho do mandato do Temer. Né? Uma diferençazinha entre o Temer, o Lula e a Dilma era que o Lula e a Dilma sempre escolheram o primeiro indicado da lista, o mais votado, né? Pelos membros lá do Ministério Público. O Temer, né, escolheu a segunda, que foi a doutora Raquel Dodge, a primeira mulher a assumir a PGR, né? E depois o Bolsonaro não escolheu da lista, escolheu direto o doutor Augusto Aras, e aí o Lula agora nesse seu terceiro mandato também não escolheu da lista, né? Escolheu fora da lista o doutor Paulo Bonet Branco, o nosso atual PGR, tá? Ó, cidadão de mais de 30 anos? Não, pessoal, tem que ser membro da carreira, tá? Notório saber jurídico e conduta ilibada, isso aí tem que estar, já tá na carreira, né? Integrantes ou não, tem que ser integrantes da carreira, não é integrante ou não, né? Para mandato de 2 anos aqui estaria correto, né? Podendo ser destituído pela iniciativa do presidente da República, estaria correto, desde que haja prévia autorização, maioria absoluta do Senado Federal. Essa terceira informação estaria correta. Então, não é cidadão, tem que ser membro da carreira, tá? E tem que ser integrante do Ministério Público da União, tá? Ó, integrantes da carreira, correto. Para mandato de 3 anos? Não, são 2 anos, tá, pessoal? Podendo ser destituído por iniciativa do presidente da República, correto. Desde que haja prévia autorização na maioria absoluta do STF. Olha que absurdo, pessoal. É Senado Federal, né? Tem nenhuma participação do STF na escolha do PGR. Então, a questão realmente correta é a alternativa A. Pessoal, eu gosto de fazer as questões assim justamente para a gente, né, poder desmiuçando ali a questão e trazendo vocês para a realidade da legislação aplicada ao MPU, para quando você tiver diante de uma questão dessa lá no dia da tua prova, você saber responder, tá? Vamos lá, pessoal, uma questão do SebraCesp aqui, certo ou errado, tá? Acerca da estruturação orgânica do Ministério Público da União, isso aqui vai estar na Lei 75, né, pessoal? Estruturação, né, de 93, tá? A destituição do Procurador-Geral da República também vai estar na própria Constituição Federal, né? Por iniciativa do presidente da República, é condicionada à prévia autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional. Pessoal, não é Congresso Nacional, tá? É Senado Federal. Adriel, qual o seu macete para eu matar isso aqui? Lembra que quando o PGR foi indicado, ele tem que ser sabatinado lá na CCJ, onde ele tem que ser aprovado o nome dele na CCJ, e depois ele segue a sabatina para o plenário, né? Para o pleno do Senado Federal. E aí lá no Senado Federal, ele tem que ter maioria absoluta também lá, tá? Então é maioria absoluta, não é do Congresso Nacional. Lembre-se que o Congresso Nacional é composto da Câmara Federal e do Senado Federal. São as duas casas. A gente tem um sistema bicameral, né? Bicameral. Então, pessoal, lembre-se disso. Quando eles vão sempre tentar te confundir falando de Congresso Nacional por causa da nomenclatura de Senado Federal, né? Então, assim, nunca é o Congresso, é só o Senado que participa tanto da escolha quanto da destituição por iniciativa do presidente da República do PGR. Então, essa questão está errada, tá? Está errada, porque, né, o Procurador-Geral da República, ele pode, né, ser destituído por iniciativa do presidente da República, afinal é o presidente da República que o escolhe, só que tanto para sua escolha quanto para sua destituição, que a escolha também é a iniciativa do presidente da República, a maioria absoluta do
Senado Federal sabatina e aprova, tá? Não tem nada a ver com o Congresso Nacional. Então fica de olho nessa questãozinha, tá? Mais uma questão aqui do Sebracesp, certo ou errado, tá? Acerca da estruturação orgânica do Ministério Público da União, julgue os itens a seguir. O Ministério Público da União é constituído pelo Ministério Público de Contas da União, tá, pessoal? Ele está querendo saber se você sabe aquelas questões da onde que é encaixado os Ministérios Públicos de Conta. Pelo Ministério Público do Trabalho, correto. Ministério Público Federal, correta. Pelo Ministério Público Militar, correto. E pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tá, pessoal? Só esmiuçar aqui para você. O MPU, ele é composto por 4 ramos. MPF, tá? MPT, que é onde eu estou lotado hoje, mas já fui do MPF, MPM e MPDFT, tá? Ele é composto só por esses 4 ramos. O Ministério Público de Contas, né, ele está previsto lá no artigo da Constituição 130A, que vai dizer, né, que os Ministérios Públicos de Contas, cada estado tem o seu Tribunal de Contas, e junto ao Tribunal de Contas funciona um Ministério Público, né, Ministério Público de Contas. No TCU, existe lá no âmbito do TCU o Ministério Público de Contas da União, Ministério Público de Contas da União, MPCU, né? Ministério Público de Contas da União. Esse Ministério Público de Contas, ele não tem nada, mas absolutamente nada a ver com o Ministério Público da União. Né? Os seus membros, os seus integrantes têm ali as mesmas prerrogativas, o subsídio, a forma de instituição na carreira é igual aos membros do Ministério Público, né? Só que não tem absolutamente nada a ver com o Ministério Público da União. Então ele quer dizer que esse Ministério Público de Contas da União, que atua junto ao TCU aqui, ó, faz parte do Ministério Público da União. Então não faz, essa questão está errada por causa disso, tá? Então, lembre-se que MPU, os únicos ramos do MPU, né? O MPU ele é composto por 4 ramos, MPF, MPT, MPDFT e MPM, não tem nada a ver Ministério Público de Contas em nenhum estado, nem o Ministério Público de Contas que atua junto ao TCU com o Ministério Público da União, tá? Então, vamos lá, pessoal. Aqui outra questãozinha certa e errada. Acerca das funções essenciais da Justiça, julgue o item a seguir. O chefe do Ministério Público é nomeado pelo Presidente da República. Correto. Entre integrantes da carreira. Correto. Para mandato de 2 anos. Correto. Todavia, ele poderá ser destituído antes do término do mandato? Pode, né? Por iniciativa do Presidente da República, correto? Desde que haja prévia autorização da maioria absoluta, agora sim, do Senado Federal. Tá vendo que não é do Congresso Nacional? É do Senado Federal. Questão corretinha, pessoal. Se você já tivesse aí por dentro, você acertava essa questão molezinha, tá? Vamos aqui para mais uma questão, certo ou errado, do Sebracesp, tá? Acerca da organização dos poderes do Estado, julgue os índices subsequentes. O Ministério Público é órgão do Poder Judiciário. Pessoal, questão dada, né? Questão dada, questão errada, questão absurda. Né? O Ministério Público da União, ele é independente, ele não faz parte do Poder Judiciário, ele não faz parte do Poder Legislativo e ele não faz parte do Poder Executivo. Eu explico isso muito bem lá no nosso curso de legislação aplicada ao MPU. Então fica de olho que ainda pode vir essas cobranças de questões aqui, tá? Uma questão relativamente, 10 anos praticamente aí, né, 2018, né, para auxiliar institucional do Infam, tá? Então, lembre-se que o Ministério Público ele é totalmente dependente das estruturas dos poderes do Estado, tá? Então, o Estado ele tem os poderes que são harmônicos entre si, conforme o artigo 2º da Constituição, né? Que é o Legislativo, Executivo e Judiciário, e o Ministério Público da União, ele atua, né, conforme alguns doutrinadores, como se fosse um quarto poder, orbitando ali esses 3 poderes, tá? Então, fica de olho nessa informação. Questãozinha aí com a ABCD, tá, pessoal? Ministério Público, analista ministerial do MP Pernambuco, 2018 é a questão, tá? Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, o chefe do Ministério Público da União, vamos lá, pessoal, será nomeado pelo Presidente da República, dentre os integrantes da carreira, correto? Maiores de 35 anos, correto? Após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, correto? Para mandato de 2 anos, correto? Permitida a recondução. Pessoal, é permitida a recondução. Quando ele fala a recondução, esse terminho aqui quer dizer que são diversas reconduções, quantas reconduções o Presidente da República quiser fazer e o Senado Federal aprovar. E aí eu trago como exemplo, lá no curso de legislação aplicada ao MPU, sempre, mas sempre, pessoal, lembre-se,
Sempre lembre-se do PGR do governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente você que é mais novinho, né, do governo do FHC, Fernando Henrique Cardoso. O doutor Geraldo Brindeiro, que morreu recentemente na pandemia, né, de Covid. O Geraldo Brindeiro, pessoal, foi o PGR mais longevo da história da República. Ele ficou durante os 8 anos do mandato do FHC como PGR. Por quê? Porque é permitida diversas reconduções. Não é uma recondução, é a recondução. E a interpretação dada a isso é que são permitidas diversas reconduções, tá? Então, eu acho que essa é a nossa alternativa correta, mas vamos ver a errada, que é o que interessa para a gente aprender, né? Poderá ser destituído do cargo por iniciativa do presidente da República, até aqui certo, após a autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional? Não, pessoal, não é maioria absoluta do Congresso Nacional, e sim do Senado Federal. Então, questão errada. Será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para o exercício do cargo de Procurador-Geral da República? Sim, o presidente é o chefe do Poder Executivo, né? Dentro brasileiro de notar aqui, ó. Não é dente brasileiro de notável saber jurídico e reputação ilibada. Maiores de 35 anos seria, né, integrantes ou não da carreira. Tem que ser integrante da carreira, não é integrante ou não, tá, pessoal? Então, questão errada. Será nomeado pelo chefe do Poder Executivo, correto, após autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional, não, Senado Federal. Para mandato de 2 anos, estaria correto, permitida a recondução. Aqui estaria correto também, mas não é, né, por maioria absoluta do Congresso Nacional. Poderá ser destituído do cargo pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não participa em nada, pessoal, da escolha, da destituição do PGR, tá? Após a autorização da Câmara dos Deputados. Questão dada, né, pessoal? Sem sombra de dúvidas aí. Vamos aqui para mais uma questão, pessoal, ó, da Quadrix, que tem praticamente o método Sebracesp também, né? De certo ou errado. Né? O método Sebracesp, ele diz que é exclusivo, mas a gente tem essa banca aí, eu não entendo porque eles dizem que o método dele é exclusivo, né? A Quadrix também aplica, né, questão errada. Advogado CRM do Paraná. Ó, compete ao presidente da República, nomeado entre os integrantes de lista tríplice formada pelos membros do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República, exigida a aprovação do nome, né, por maioria absoluta do Senado Federal. Olha só, pessoal, a banca queria trazer sobre a obrigatoriedade, né, eu não gosto de ficar escrevendo muito, pessoal, porque eu acho que perde tempo. Obrigatoriedade do PR, né, do presidente da República, seguir a lista tríplice formada pela associação, né, dos membros do Ministério Público da União, a ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, tá? Não, pessoal, o presidente da República não tem obrigação nenhuma de seguir a lista, tá? Então a questão está errada, lembre-se, né, que, né, o presidente Fernando Henrique, desde a redemocratização, né, da reconfiguração do Ministério Público da União, então vou pôr aqui para vocês, ó, Fernando Henrique Cardoso sempre escolheu fora da lista tríplice. Lula 1, vou colocar aqui Lula 1, tá? Lula 1 escolheu da lista, tá? Lula 2, Lula 2 escolheu da lista. Dilma 1, tá? Dilma 1 escolheu da lista, escolheu da lista. Dilma 2, Dilma 2 escolheu da lista, tá? Temer, Temer escolheu da lista. Bolsonaro, Bolsonaro não escolheu da lista, tá? Então foi fora da lista. E Lula 4, Lula 4 fora da lista. Então lembre-se, ora os presidentes resolveram seguir a lista e ora não. O que você tem que levar para sua prova é que não há qualquer obrigatoriedade do presidente da República seguir a lista tríplice elaborada lá pela Associação Nacional dos Procuradores da República, tá? Inclusive eu tenho umas críticas sérias à lista, tá? O Ministério Público Eleitoral, tá, pessoal? É mais uma questão que vai tratar de Ministério Público Eleitoral. Eu tenho uma aula lá no curso que eu falo sobre o desempenho do Ministério Público Eleitoral. Possa ser que venha uma questão preciosa falando do Ministério Público Eleitoral, até porque a gente acabou de passar por umas eleições aí, estamos nos aproximando de outras eleições de 2026, né? E a Justiça Eleitoral ficou muito em voga depois, né, das eleições de 2018 ali, né? O TSE, toda a Justiça Eleitoral veio para o centro, para o foco das atenções, tá? Ó, em relação ao Poder Judiciário e às funções essenciais da Justiça, julgue o item a seguir. O Ministério Público Eleitoral, o MPE, que a gente chama de MPE, é parte integrante do Ministério Público da União.
tem estrutura própria, é composto por procuradores investidos no serviço público, mediante aprovação em concurso público próprio para a respectiva carreira. Questão errada, pessoal. Quem diz o MPF, que é um dos ramos do Ministério Público da União, é quem desempenha a função de Ministério Público Eleitoral. Eu explico isso certinho, pessoal. Vale muito a pena você assistir essa aula, que ela ficou muito dinâmica, né? Para você não perder uma questão preciosa dessa. É uma questão antiga, ó, 2015, 10 anos já, tá? Mas com certeza pode vir alguma questão aí, né, de Ministério Público Eleitoral para você. Então, o Ministério Público Eleitoral, as funções do Ministério Público Eleitoral, eles não têm carreira própria, né? A Justiça Eleitoral ela é toda emprestada, basta ver a composição do TSE, dos TREs, né? Dos juízes eleitorais, que é um juiz de direito que desempenha essa função de juiz eleitoral, etc, tá? Então vamos para a nossa última questão dessa bateria de exercícios, pessoal. Essa questão eu trouxe para você que ela dá para explorar a questão dos princípios institucionais do Ministério Público e das garantias dos membros, tá? Eu já vou deixar aqui para vocês, ó, colocar aqui, ó, garantias e princípios, tá? São os princípios institucionais. Os princípios institucionais, tá? Institucionais, tá? Vai levando isso aí para tua prova, pessoal. Aí você vai levar essa sigla aqui para garantias, ó, V, I, I. E para os princípios, você vai levar a garantia U, I, I. O que é aqui, pessoal? Aqui é a vitaliciedade, tá? Vitaliciedade. Aqui vai ser irredutibilidade de subsídios, tá? De subsídios, vou colocar aqui a setinha aqui para você ver que é dinheiro, tá? E aqui, pessoal, a inamovibilidade, tá? Habilidade, tá? E aqui os princípios são, ó, unicidade, tá? Unicidade, a independência funcional, tá? E a indivisibilidade, tá, pessoal? Aí você pega, tenta decorar com essas indivisibilidade, tá? Indivisibilidade. Aí você pega, tenta salvar aí as siglazinhas, né? VII, tá? VII e, né? IUII. O que muda ali, pessoal, é só o U, né? O U. Então, dá uma separadinha nisso aí, tá? Ele está tratando, ó, nesse contexto, a correta equivalência da mencionada garantia ao cargo correlato à luz da lei maior é. Então, olha lá, o sistema constitucional consagra a garantia aos agentes públicos, correto, dentre aquela segundo a qual os ocupantes dos respectivos cargos, após 2 anos de exercício, apenas poderão perder o cargo em decorrência judicial de sentença transitada e julgado. Aí tal, nesse contexto, a correta equivalência entre a mencionada garantia e o cargo correlato, à luz da lei maior, da Constituição Federal, né, da Carta Magna, da Carta Maior, a gente está tratando de qual garantia dos membros? Da vitaliciedade, consagrada aos promotores de justiça? Pô, vamos deixar em stand-by, parece ser essa, né? Estabilidade, consagrada aos magistrados? Não, magistrado também tem vitaliciedade. Então, estabilidade é de servidores públicos, tá? Vitaliciedade, consagrada para os analistas judiciários? Não, analistas judiciários têm estabilidade, são servidores públicos. Estabilidade consagrada aos procuradores de estados e municípios? Não, pessoal, procuradores de estados, municípios, tal, eles não têm estabilidade, eles têm, né, vitaliciedade, eles não têm estabilidade, eles têm vitaliciedade. Vitaliciedade consagradas aos defensores públicos? Não, pessoal, defensores públicos têm estabilidade, são servidores públicos. Então, realmente, a alternativa correta é a letra A, né? Ele trata do conceito ali da garantia da vitaliciedade consagrada para os promotores de justiça, aos membros do Ministério Público, tá, etc e tal. Então, tenta levar a sigla IVV, IU e I, né? Vitaliciedade, irredutibilidade de subsídio, lembra de dinheirinho aqui, né, para você lembrar, e inamovibilidade. Inamovibilidade, pessoal, você sempre lembra que é questão de mover-se, né? Então, eles não pode ser retirado do cargo a qualquer custo, né? E aqui há o princípio da unicidade, são princípios institucionais, da unicidade, né? E da indivisibilidade, tá? A gente explica tudo isso lá no nosso curso de legislação aplicada ao MPU. Chegamos ao final dessa bateria de questões aqui. Se você gostou, deixa teu like aí, compartilha para geral, deixa seus comentários aí, se a gente, né, consegue aí atender os seus anseios, né?
e boa sorte na sua prova. Estamos juntos nessa caminhada, juntos até depois da porta.